Irmãos queridos, vamos deixar que Deus nos fale pela palavra. No livro de Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, verso 3. Romanos 12, verso 3. Pelo barulho lindo das folhas, eu creio que você ainda está achando o texto. A palavra diz: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a fé, a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Quando li esse texto, eu achei extremamente interessante. O texto está dizendo que Deus repartiu com os seus o quê? O que Deus repartiu com os seus filhos? Uma quantidade, uma medida determinada de fé. Irmãos, a nossa tendência não é pensar que a graça vem de Deus e que a fé é a nossa resposta ao oferecimento de graça? Geralmente não é assim. Não pensamos que a fé é um atributo humano, uma resposta humana à dádiva divina. Mas aqui está dizendo que a fé vem de Deus. E que Deus dá em medida diversas para cada pessoa. E isso me deixou com muita dificuldade. E eu fiquei pensando, mas como pode? Se a fé é uma resposta nossa, é Deus que dá, então eu não tenho culpa de eu não ter fé. Deus é que tem por não ter me dado a fé? Seria isso? Graças a Deus que a Bíblia, ela responde às indagações que ela própria cria. E então, no capítulo 10 da mesma carta, no verso 17, se amplia o que Paulo afirmou, e ele diz assim: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Queridos, sabe o que acontece? A fé, quem nos dá é Deus. Porém, o crescimento da fé vem por ouvirmos a palavra de Deus. Não apenas pela pregação, mas às vezes estudando a própria Bíblia. Um outro texto de Paulo, ele diz assim: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Irmãos, quem coloca a semente da fé no coração do homem é o Senhor. Aliás, tudo vem de Deus. É exatamente isso que a Bíblia fala. Tudo vem de Deus. Até a fé que precisamos para crer é colocada em nosso coração por Deus. Agora, a questão é, se Deus é que dá a fé, então alguns não têm fé. E se não tem fé, é porque Deus não quis dar? Não é bem assim, sabe por quê, irmãos? A fé colocada no coração não é colocada à força. Deus, ele trabalha a nível do coração, oferecendo a fé, disponibilizando a fé, e quando aceitamos, então ele coloca essa fé a nível do nosso coração. Porém, essa fé que Deus coloca, no início ela é muito frágil, muito pequena. Isso me faz lembrar os discípulos, no início com pouquíssima fé.
Um dia Jesus falou assim: se vocês tivessem fé como um grão de mostarda, vocês pediriam esse monte que saia daqui, caia no meio do mar, e isso aconteceria. Irmãos queridos, já viram o grão de mostarda? É muito pequeno. É tão pequeno que parece poeira. Aí eu fico pensando, mas Pai do céu, se a nossa fé fosse do tamanho de um grão de mostarda, é menor do que um grão de mostarda, então essa fé não existe. Sabe, irmãos, quando Deus coloca a fé no nosso coração, ela é pequena, ela é apenas uma semente, mas essa semente precisa, primeiro, germinar, depois ela precisa crescer e chegar a um ponto tal que produza frutos. Como se processa isso? Como a fé que Deus coloca no nosso coração, a princípio, pode crescer, aumentar? Eu gostaria, querido, de partilhar com vocês um exemplo bíblico. Nós encontramos a história desse personagem no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 26, do verso 31 ao verso 35. Deus nos diz: então Jesus disse: esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Disse-lhe Pedro: Senhor, ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Irmãos queridos, essa atitude de Pedro, esse homem, esse discípulo de Jesus, não foi uma atitude de fé, mas foi uma atitude de presunção e autoconfiança. Certo? Concordam comigo? Veja, Jesus nem se dirigiu a Pedro. Jesus só falou: olha, hoje é um dia extraordinário, mas vai acontecer algo tremendo, porque está escrito no Velho Testamento que o pastor será ferido e que as ovelhas irão se dispersar. O que Jesus estava dizendo: eu serei o pastor ferido e vocês se dispersarão, abandonarão o pastor ferido. Pedro, muito autoconfiante, porém muito sincero. Irmão, sinceridade não é suficiente. Eu estava lendo no Atos dos Apóstolos, que quando Pedro afirmou isso, ele afirmou com toda a sinceridade do coração. Ele cria nisso sinceramente, que jamais ele negaria seu mestre, jamais ele deixaria Jesus sozinho. E ele então, quando Jesus falou: vocês vão se dispersar e abandonarão o pastor ferido, Pedro se sentiu agredido pela afirmação de Jesus. É como se Pedro estivesse falando: o Senhor não me conhece, eu jamais lhe trairei. Olha que autoconfiança. Ele ainda faz comparação, o que a gente nunca deve fazer, né? Ele falou: mesmo que todos te neguem, quem sabe olhou para os 11 e falou: mesmo que eles te neguem, eu não. Bom, como Pedro fez um discurso público, Jesus também respondeu para ele de forma pública. Jesus disse:
você vai me negar sim. E ainda vai ser hoje. É coisa para agora, não é para daqui a um mês. Vai ser hoje, antes que o galo cante. Irmãos, antes que o galo cante é uma expressão antes da madrugada, tá? Porque galo canta lá na madrugada, tá? Ele estava dizendo, ainda essa madrugada, essa noite, você vai me negar que me conhece, e vai negar 3 vezes que me conhece. E Pedro se sentiu agredido ainda mais por Jesus, e o seu orgulho falou mais alto, e ele disse, isso não vai acontecer. Irmãos, será que Pedro não conhecia Jesus suficiente para saber que o que Jesus estava falando era sério? Mas Pedro falou, não vai acontecer, eu jamais te negarei. E os outros discípulos falaram também, nós também não iremos nos dispersar, deixando o pastor ferido, não. Nós vamos ficar firmes. Acabou a conversa ali. Esse momento passou, o diálogo acabou nesse instante. Mas, queridos, quando Jesus falou isso, era quinta-feira à tarde, já início de noite. Ou seja, faltavam poucas horas para o Getsêmani, para a sua prisão. Então, Jesus foi para a ceia, participou com os discípulos da ceia, e logo após foram para o Getsêmani, e vocês conhecem a história, lá ele foi preso. E vamos ver o que aconteceu após a sua prisão, aí mesmo em Mateus 26, agora do verso 69 ao 75. Vamos ver a atitude dos discípulos. De 69 a 75. Ora, estava Pedro assentado fora no pátio, e aproximando uma criada lhe disse, também tu estavas com Jesus o Galileu. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo, não sei o que dizes. Irmãos, quem disse mesmo que Pedro era discípulo de Jesus aqui? Uma criada, gravem isso, ela era uma criada. Podem traduzir também como uma escrava, uma serva. Ela disse, você é seguidor dele, mas ele disse não. Vamos ler o verso 71. E saindo para o alpendre, ele ficou incomodado, aquela mulher chata vai descobri-lo ali no meio, aí ele falou, vou sair daqui, vou para outro lugar. Ele foi para o alpendre. Foi ele visto por outra criada, e criadas danadas, a qual disse aos que ali estavam, este também estava com Jesus o Nazareno. Ele negou outra vez com juramento, não conheço tal homem. Verso 37, 73. Logo depois, aproximando os que ali estavam, disseram a Pedro, verdadeiramente és um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. As mulheres criaram problemas, todos ouviram, e agora todos se uniram e falaram, olha, é verdade o que elas estão dizendo mesmo. Você é um deles, o seu modo de ser denuncia. Então, o verso 74 diz, então começou ele a praguejar e jurar, não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. O que você entende como praguejar e jurar? Jurar eu acho que é assim, eu juro que não sou. Eu juro que não sou. Às vezes as pessoas juram até por Deus, eu juro por Deus, nunca devemos jurar por Deus. Mas Pedro jurou, eu juro que não sou. Mas ele também diz a Bíblia, praguejou. O que você entende por praguejar? Irmãos, eu acho que praguejar é mais ou menos assim, que desgraça, já disse que não sou? Que miséria!
vá para o inferno, já disse que não sou. E ele estava certo, ele não era mesmo não. Ele poderia ser um seguidor de Jesus, mas não era um servo sincero de Jesus. Por isso ele negou 3 vezes. Ele era um discípulo? Era, mas um discípulo não convertido. O próprio Jesus falou: Pedro, quando te converteres, fortalece a teus irmãos. Pedro não era convertido. Irmãos, que coisa, alguém andar com Jesus durante tanto tempo e não ser convertido, não ter fé. Eu não sei verdadeiramente quantos de nós que estamos aqui essa manhã somos pessoas convertidas, cheias de fé, confiança no Senhor. Pode muito bem ocorrer que a gente siga Jesus como Pedro, por vários motivos, mas não por uma fé genuína, uma transformação do coração, aquela mudança que só Deus pode fazer na vida. E eu peço a Deus que, se algum de nós ainda não se converteu, que Ele faça por nós o que Ele fez por Pedro. Ele disse assim para Pedro: Satanás, Pedro, te escolheu para cirandar, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Queridos, a fé de Pedro era muito pequenininha, e ele vacilou, ele caiu. Sabe, irmãos, existe um momento na vida de todos nós que essa fé pequenininha, como um grãozinho de mostarda ou menor, que Deus coloca no coração, por ouvir a palavra de Deus, por ter contato com a palavra de Deus, essa sementinha germina e começa a crescer. Eu tenho visto pessoas que, como Pedro, possuem essa semente, mas a semente não germina durante anos. E de repente, há um despertar, e essa semente germina e começa a crescer. E eu conheço outros que vêm para a igreja, Deus coloca a sementinha, e ela germina tão rápido, e há um crescimento tão grande na fé. Eu peço a Deus que não fiquemos patinando na nossa vida cristã, como Pedro. Como Jesus falou com Pedro: Pedro, Satanás está querendo te destruir, mas eu tenho orado por você. Eu tenho pedido em oração incessante pelo seu crescimento espiritual, para que a sua fé aumente. E sabe, queridos, nesse dia, aconteceu algo tremendo na vida desse homem. Me parece que geralmente a sementinha só germina e cresce quando algo extraordinário acontece. No caso de Pedro, sabe o que aconteceu? A Bíblia fala que Pedro, quando negou a 3ª vez, ele ouviu o galo cantar. Foi como uma campainha na sua consciência. Aí ele falou: puxa vida, o Senhor me falou isso à tarde, no início da noite, e eu falei que estaria disposto a morrer, e ele disse que 3 vezes eu iria negar antes que o galo cantasse, e se cumpriu exatamente como ele falou. E quando Pedro olhou para Jesus, Jesus estava olhando para ele. Que dor, que angústia! E a Bíblia fala que ele saiu dali e chorou amargamente. Eu não sei
o que precisa acontecer na nossa vida para que a semente da fé colocada no coração por Deus germine. Mas, irmãos, se for a dor, louvado seja Deus pela dor. Se for provações, louvado seja Deus pelas provações, porque foi nesse momento de dor, de angústia, de sofrimento, que Pedro se converteu e que a semente da fé germinou. Foi no momento mais difícil da sua vida que ele se despertou para uma nova forma de ser e existir. Ele saiu dali e, diz a Bíblia, chorou amargamente. Queridos, eu gostaria de partilhar com vocês um texto maravilhoso, posterior a essa conversão de Pedro. Está em Atos, no capítulo 4, no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 4, do verso 5 ao verso 13. Vejamos agora a vida de um homem convertido. Vejamos a vida de um homem em que a fé no Senhor germinou, cresceu e se fortaleceu. Vejamos o que aconteceu na vida desse homem quando ele recebeu o Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, e ficou cheio do Espírito, dirigido, controlado pelo Espírito. Capítulo 4, verso 5, diz assim a Bíblia: no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás e Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguíram, dizendo: com que poder ou em nome de quem fizeste isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro nome, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Queridos, esse é aquele Pedro autoconfiante do início. O que aconteceu? Quem estava interrogando Pedro não era mais duas servas, nem o populacho que estava ali para assistir o julgamento de Jesus. Quem estava era os sumos sacerdotes Anás e Caifás. Quem eram esses? Os que crucificaram a Jesus Cristo, que o condenaram e o entregaram aos romanos para ser crucificado. E estava toda a linhagem dos sumos sacerdotes, todas as autoridades, todo o sinédrio reunido, os mesmos que condenaram pouco tempo antes o Senhor Jesus e o levaram para a cruz. Sabe por que isso estava acontecendo? Porque eles curaram um homem que estava à porta do templo pedindo esmola. E Pedro e João disseram ao homem: olhe para nós. Eles olharam, ele olhou pensando: agora vai vir uma
uma boa de uma esmola, né? Está pedindo para eu olhar? Ninguém olha, manda a gente olhar, só dá uma moedinha e está resolvido. E aí Pedro fala, nós não temos prata, nem ouro, mas o que temos te damos, em nome de Jesus, levanta-te e anda. E o homem ficou curado, e porque ele ficou curado, toda Jerusalém ficou em alvoroço. Então, por causa disso, esses homens foram indagados, porque eles haviam curado o homem em nome de quem? De Jesus. A nata da sociedade, da liderança espiritual, então se reúne, chamam Pedro e João e indagam, por quê? Por quê vocês estão pregando nesse nome? Já dissemos para que não preguem. E aí, queridos, se fosse o velho Pedro, vocês acham que ele iria enfrentar a oposição? Se ele não teve coragem de enfrentar a oposição de duas servas e das pessoas curiosas do povo que estavam no julgamento de Jesus, do lado de fora, porque não puderam entrar, imagina se eles iam bater de frente, ou se ele ia bater de frente com a liderança religiosa de então, as maiores autoridades do povo. Mas aqui estava um novo homem em Cristo Jesus. Aqui estava um homem cheio de fé, renovado pelo derramamento do Espírito Santo em forma de chuva serôdia, de chuva temporã. Ali estava um homem que aprendeu a falar vários idiomas, porque o Espírito Santo deu a ele o dom de línguas para pregar o Evangelho a todo mundo. Aqui estava um homem que tinha tanto poder, que ele andava no meio da rua e os doentes ficavam na calçada para que a sombra dele passasse sobre os doentes, e a sombra desse homem os curava. Pouco tempo depois, sabe qual a diferença? Porque agora ele estava cheio do Espírito Santo e de fé. Oh, queridos, sabe por que a nossa vida é tão destituída de poder? É provável que a semente da fé colocada no nosso coração ainda não germinou, ainda não cresceu o suficiente. Precisa acontecer algo extraordinário para que deixemos de ser comum e nos tornemos pessoas extraordinárias. Foi isso que aconteceu na vida de Pedro. Deixou de ser um discípulo comum, aquele que sempre falava errado as coisas, sempre cometia equívocos, que sempre era repreendido pelo Senhor. Agora veja a fé, a coragem deste homem, a ousadia desse homem, quando se refere a respeito de Jesus. Ele diz para as maiores autoridades do povo, ele diz, visto que somos interrogados a respeito da cura que esse homem recebeu, eu quero dizer que ele recebeu essa cura em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E ele ainda foi mais ousado, ele diz, e saibam vocês que não há salvação a não ser neste nome. O que ele estava dizendo é, ninguém vai ao Pai, senão pelo caminho aberto para o Pai, e esse caminho é Jesus. Fiquem sabendo, autoridades, que vocês o crucificaram, mas que Deus o ressuscitou. Só há salvação nele, e é esse nome poderoso que tem curado, é esse nome poderoso que tem feito as obras maravilhosas através de nós. Nós devemos sonhar, e eu sonho com um dia que sejamos assim, cheios do Espírito, que
tenhamos essa ousadia de anunciar as boas novas de salvação a um mundo que perece. Que tenhamos coragem de nos posicionar ao lado da verdade. Como tem sido às vezes difícil para nós hoje, um professor se levanta em sala de aula e ridiculariza a nossa fé e nós não nos opomos. Alguém zomba das coisas espirituais e a gente fala, deixa ele de lado. Pedro não. O Pedro extraordinário, não o Pedro comum, mas o Pedro cheio de fé, nascido de novo, foi capaz de dar um testemunho maravilhoso a respeito do nome que traz salvação. Por quê? Porque ele estava cheio do Espírito. Essa é a nossa maior necessidade. A nossa fé só será forte, robusta, quando estivermos cheios do Espírito. Quando o Espírito descer sobre nós, como desceu sobre os apóstolos, neles em forma de chuva temporã, nós será em forma de chuva serôdia. Queridos, se o Espírito ainda não desceu sobre a igreja, não é porque Deus está com o braço encolhido que não quer dar o dom, ou, na verdade, é porque o dom não tem sido valorizado como deveria ser, não tem sido almejado, buscado, como é nossa prerrogativa fazer. Mas durante esses 10 dias no cenáculo, hoje é o segundo dia, nós estamos orando, pedindo, nós queremos ser cheios do Espírito, para que deixemos de ser comuns e nos tornemos extraordinários, para que a nossa fé deixe de ser menor do que um grão de mostarda e se torne robusta, a ponto de podermos testemunhar a respeito daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É possível? É. Aconteceu com Pedro, pode acontecer com você. Eu creio que Pedro teve mais fracassos do que qualquer um de nós aqui. Mas um dia o Espírito desceu sobre ele e tudo mudou. Vamos pedir ao Senhor que o Espírito Santo desça sobre nós para que tudo mude. Nós queremos, antes da oração, cantar o último hino, que vai ser o hino oficial dos nossos 10 dias de oração, que é o hino 155. Esse hino é uma prece, em que estaremos pedindo o Espírito Santo, venha sobre nós, viva em mim, tome conta da minha vida, do meu coração. Eu quero ser cheio do Espírito, que quando você cantar este hino, cante com o espírito de oração, de prece, clamando que realmente o Espírito Santo venha para a sua vida. Podemos ficar em pé e cantarmos este hino?
Quantos querem pedir hoje, Senhor Deus, reconheço que preciso do Espírito Santo na minha vida, preciso ser guiado por Ele, preciso ficar cheio dEle, porque sem Ele serei apenas uma pessoa comum, mas com Ele serei uma pessoa extraordinária, e é isso que eu preciso ser para o Senhor. Não quero ser como o velho Pedro, mas como o novo Pedro. Não aquele autoconfiante, mas aquele cheio de fé e confiança no Senhor. O Espírito faz toda a diferença. Quantos querem pedir? Eu preciso, eu quero o Espírito na minha vida. Quero ser cheio do Espírito. Oremos. Pai do céu, seu povo se posicionou dizendo que precisa do Espírito Santo. Jesus disse que quando ele fosse, ele enviaria o Espírito, e ele cumpriu isso 50 dias depois da sua morte. E quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja, ó Pai, que diferença aconteceu. Aquelas pessoas comuns se tornaram excepcionais. Aquelas pessoas frágeis, sem capacitação, se tornaram fervorosas e cheias de dons. Eles revolucionaram o mundo, e em todo canto da terra, conhecida e habitada, eles anunciaram as boas novas de um Salvador. Cheias do Espírito, se tornaram testemunhas poderosas. Pai, hoje temos uma missão ainda maior diante de nós. Pai, somos mais de 7 bilhões, tantas nações, etnias, línguas, dialetos, tantas tribos, tantas formas de ser, de existir, de se congregar. Pai, olhando para tudo isso, chegamos à conclusão de que em nós não há recursos. Quando olhamos para o nosso coração, vemos que a fé que o Senhor colocou ainda está tão pequena, tão insignificante. Por favor, Pai, ajude-nos para que ela cresça. Dá-nos o divino Espírito para que sejamos
homens e mulheres de poder, que cumpramos a missão que o Senhor nos confiou. O Senhor sabe o dia que isso vai acontecer. O Senhor sabe o dia em que cada canto dessa terra ouvirá as boas novas de salvação. E o Senhor sabe exatamente o dia que Jesus vai voltar a essa terra. Nós não queremos estar fora desse processo, Pai. Queremos fazer parte dessa igreja que hoje é militante, mas se tornará triunfante. Queremos deixar de ser pessoas comuns, Pai, para sermos pessoas especiais, cheias de poder, cheias do Espírito. Nós pedimos que o Senhor derrame então sobre nós o Espírito Santo, em forma de chuva serôdia. E te pedimos por Jesus Cristo, Salvador. Amém, Pai.